A experiência com Deus é uma experiência de fato, uma experiência de fé, E quando a gente fala que é uma experiência de fé, nós precisamos ter muito claro diante dos nossos olhos que Deus, na sua finalidade de nos fazer crescer em fé, Ele sempre nos colocará em situações nas quais a única forma que nós teremos de se relacionar com essa situação é por meio da fé. Situações que a Bíblia Sagrada vai chamar de provação, de tempo de dificuldade, de tempos de lutas, situações em que nós estaremos em momentos, tendo no nosso horizonte, diante dos nossos olhos, problemas, dificuldades, barreiras, situações que são maiores do que a nossa força e condição natural para superar. Sabe por que isso? Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. E fé tem a ver com aquilo que nós não vemos, com aquilo que nós não temos, com aquilo que nós não sabemos, mas está lá. Por isso nós seremos colocados pelo próprio Deus em situações assim, para que aprendamos a nos relacionar com Ele por meio da fé e não por outra coisa. Porque Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós claramente que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque fé é a nossa forma de se relacionar com Deus. E o texto que nós lemos, João capítulo 6, do 1 ao 13, é um texto marcante e nos ajuda a perceber isso. Por quê? Como nós lemos, Jesus está na Galileia. Galileia é o norte de Israel, na parte norte. E é significante perceber Jesus na Galileia, porque o texto dá para nós uma outra informação, que é tempo de Páscoa. Versículo 4, João vai dizer para nós que é Páscoa, é tempo de Páscoa, mas Jesus está na Galileia. E por que isso é significativo? Porque no tempo de Páscoa, nessa data especial de Páscoa, todo o povo de Israel migra para Jerusalém. Os que moram longe peregrinam para Jerusalém, vão para essa cidade, para esse lugar geográfico importante, para celebrarem a Páscoa. Pelo menos uma vez ao ano, há uma peregrinação para Jerusalém, para uma adoração a Deus, a celebração a Deus, por tudo que Ele havia feito na história de Israel, nesse tempo que ficou conhecido como Páscoa. Páscoa é esse símbolo da libertação, esse símbolo da liberdade, esse símbolo da vida, esse símbolo do amor de Deus, ou seja, todo esse projeto de Deus, toda essa ação de Deus na vida da história do seu povo, significa que nós temos um Deus que veio ao nosso encontro, que responde o nosso clamor e nos leva para uma vida diferente. É isso que Deus havia feito na vida de Israel enquanto escravos do Egito, e é isso que o povo aguardava quando pensava-se no Messias, na chegada do Cristo, tendo a Páscoa como seu horizonte. Do mesmo jeito que Deus fez no Egito, Deus enviará o Messias para nós, para nos libertar da nossa condição atual, que é também de escravidão. É esse tempo, é essa expectativa, é esta atmosfera que João 6 está descrevendo para nós. Mas tem um problema. Jesus não está em Jerusalém, Jesus está na Galileia. Ele não vai para Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele vai para a Galileia. E por que isto? Porque na verdade Jesus está dizendo para nós, João está dizendo para nós, que o lugar, a Jerusalém, que era para ser o lugar da libertação, do amor, da reflexão, da liberdade, do culto, do amor, da celebração da liberdade, Jerusalém não é mais esse lugar. Não se encontra lá um alinhamento com o significado da Páscoa. Então por isso Jesus não vai para Jerusalém, porque lá em Jerusalém não há de fato celebração de Páscoa. Porque a Páscoa não depende de Jerusalém, Páscoa não depende de uma cidade, Páscoa não depende de um lugar. Na verdade, Jesus está dizendo que Ele é o cumprimento da Páscoa. Por isso Ele vai para a Galileia
ele vai para Galiléia celebrar a Páscoa lá. Por quê? Porque de fato Jesus é o cumprimento dessa verdadeira Páscoa. E ele entende que o lugar de Jerusalém, onde se há uma expectativa, se há um discurso, se há de fato celebrações, mas na verdade são celebrações vazias e distantes de tudo aquilo que a Páscoa significava. Então, quando Jesus sai de Jerusalém, porque ele estava em Jerusalém no capítulo 5, quando ele sai de Jerusalém e no capítulo 6 ele vai para Galiléia, o que ele está dizendo é: quem me acompanha, quem anda comigo, quem me segue, sai da condição de escravo, do lugar que nos causa escravidão, do lugar que rouba de nós a vida, e ele vai para um novo lugar. Então o que Jesus está dizendo para nós é que a Páscoa, ou seja, a liberdade, o amor, a vida abundante, a capacidade de uma vida liberta, uma vida de amor, uma vida de plenitude, ela depende da nossa disposição de seguir a Cristo, porque é Ele quem nos convida para fora dos nossos vícios, para fora do nosso egoísmo, para fora da nossa condição de comodismo, para fora da nossa condição de incredulidade, da nossa condição cética, da nossa condição apática, e nos leva para uma vida nova, para um mundo novo. É Ele que nos conduz. Jesus está conduzindo aquele que quer, aquela que quer, para uma vida diferente. E essa vida não depende de lugares, depende da presença dele. Por isso ele vai para Galiléia, num lugar improvável, para celebrar a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é Jesus. A vida é Jesus. Ele liberta, Ele cura, Ele tira da escravidão. Não é Jerusalém, não é o templo, não são os sacerdotes, é Jesus. Jesus é esse capaz de fazer isso. Então todo esse cenário, se você prestar atenção, João constrói o cenário de uma forma muito bonita, porque ele atravessa o mar, ele sobe o monte, ele parte o pão, ele entrega palavras, ou seja, todo um cenário que João vai dizer para nós que o que Moisés fez temporariamente, Jesus fará definitivamente. Jesus é uma espécie de novo Moisés, um Moisés definitivo, aquele que vai conduzir o povo para fora da sua condição de escravo, da sua condição de limitado, da sua condição de morte. Nós acabamos de cantar aqui que essa ação de Jesus nos tira do império das trevas, ou seja, há um convite para um novo êxodo. Assim como Moisés levou o povo para fora, Jesus nos leva em direção à vida, mas depende dele. E é nesse cenário, nessa ação libertadora de Jesus, nessa ação transformadora de levar as pessoas para fora da sua condição atual, que nós somos chamados. Nós, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados para colaborar com Jesus nesta ação de levar as pessoas para fora, para uma vida nova. E é nesta situação, é neste contexto que nós somos testados por Ele, que é um contexto que pede de nós uma resposta de fé. Por quê? Jesus está conduzindo o seu povo para uma vida nova. Mas tem alguns problemas. Eles estão num lugar deserto, num espaço sem possibilidade de alimentação. Uma multidão vem ao encontro de Jesus. E o versículo 5 e 6, aliás, Jesus começa a colocar os seus discípulos à prova. E aqui há um fator importante para nós. A provação é uma agenda de Deus para você.
Provação é diferente de tentação. Tiago vai nos ajudar a entender isso. A tentação tem a finalidade de nos conduzir ao pecado, ao fracasso, ao erro. A provação é quando nós somos colocados diante de um desafio que é maior do que a nossa capacidade. E qual é o desafio? Porque nós precisamos aprender que nós venceremos os desafios da vida não pela nossa habilidade, não pela nossa capacidade, não pelo nosso recurso financeiro, não pela nossa maturidade terrena, mas pela fé. Então a provação é o instrumento que Deus tem para a nossa vida para nos fazer crescer. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada enfrentaram um tempo de provação. O próprio Jesus passa por um período de provação e tentação. Quando ele passa 40 dias no deserto, sendo provado por Deus e tentado pelo diabo. Todos nós. Porque é na provação da nossa fé, da nossa força, que nós nos tornamos pessoas melhores e mais fortes. Não há outro caminho. Eu gosto sempre de pensar, apesar de eu particularmente não gostar, eu já fiz, e eu prometi para minha esposa aqui, que eu nunca mais me matriculo numa academia. Eu prometo, gente, eu tentei 2 anos, mas eu prometi para mim mesmo, esse não é o meu lugar. Então eu preferi praticar a corrida, me encontrei. Mas a academia me ensinou algo. Músculo só cresce quando você se dispõe a levantar um peso que você não dá conta. O princípio da academia é esse. Por exemplo, se você está acostumado a levantar 5 quilos e você continuar levantando 5 quilos pelo resto da sua vida, você terá exatamente o mesmo corpo que você tem. Ou talvez vai piorando. Quem são as pessoas que conseguem hipertrofiar, ou seja, crescer o seu corpo, crescer os seus músculos? Pessoas que aguentam 5 quilos, mas chegam na academia com disposição de pegar 5,5 kg. E no outro dia, fica com uma dor horrível no corpo. Porque tinha dia que eu chegava em casa, dormia, no outro dia eu não aguentava nem andar. Doía tudo. E aí você vai percebendo que essas pessoas conseguem crescer fisicamente porque elas pegam mais peso. E eu descobri isso também na corrida. Eu só consigo ir uma distância mais longa se eu ousar ir a uma distância que eu não conseguiria até então. Então eu corria 5. Falei, hoje eu vou correr 6. Chegava em casa, a perna bamba, tremendo. Outro dia dói tudo. Mas daí a pouco eu percebo que eu consegui correr 6 quilômetros. No outro dia, 7. Daqui a pouco, 8. E aí nós temos alguns homens e mulheres aí que parecem de fato serem de ferro, porque correm maratonas de 120 quilômetros. Pensa uma pessoa correr 120 quilômetros. A gente vai na padaria buscar um pão e já volta bufando. Sobe uma escada e já coloca a mão na cintura. São pessoas que vão sendo provadas, se permitem, vão além do que estão acostumadas, se desafiam. E Jesus coloca os seus discípulos num desafio. Porque quando a multidão se aproxima de Jesus, Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta: onde compraremos pães para dar a esse povo de comer? Eles estão no deserto, distantes de um lugar possível para se comprar pão, não tem dinheiro para comprar, a multidão está vindo e Jesus faz uma pergunta: onde compraremos pães? Onde? E aí começa a aparecer a mentalidade dos discípulos. Preste atenção nisso. Filipe vai responder o seguinte: Jesus, nem se tivéssemos 200 denários
seria suficiente para alimentar a fome desse povo, ou pelo menos dar um pedaço de pão para esse povo. 1 denário era o salário de um dia de trabalho, de um trabalhador comum. O que ele está dizendo é: nem se tivéssemos o salário de 200 dias de trabalho, conseguiríamos dar pelo menos um pedaço de pão para essas pessoas. Aí daí a pouco aparece André. Ó Jesus, está aí um rapaz, um menino aí, e esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Está aqui. E aí ele faz uma pergunta cética: mas o que é isto para tanta gente? O que é isto para tanta gente? Percebam que a pergunta sai de Jesus, e o versículo 6 vai dizer o seguinte: Jesus dizia isto para os experimentar, para o provar. A pergunta é direcionada a Filipe, mas é para os discípulos. E por que isso? Porque Jesus sabia exatamente o que iria fazer. Olha que situação interessante. Não é uma pergunta de Jesus no sentido de desespero, de que ele não sabe o que vai fazer, de que ele depende da nossa ajuda, mas é uma oportunidade para nós de crescermos na fé. Jesus pergunta por quê? Porque ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Filipe responde que não temos, aliás, se tivéssemos até 200 denários, o salário de 200 dias de um trabalhador, nós não conseguiríamos dar um pedaço de pão. A primeira resposta, que é a de Filipe, demonstra que em muitas situações nós não conseguimos experimentar o que Deus tem para nós e viver o que Deus tem para nós, ou ir além daquilo que nós somos, porque nós pensamos que nós não temos na nossa mão concretamente o recurso que nós pensamos que Deus depende para ser usado. É o caso aqui. Ele pensa que ele precisaria de dinheiro para fazer a obra de Deus. Ele pensa isso. A missão dada por Deus é alimentar o povo. O objetivo de Jesus ali, o desafio de Jesus ali para os 12 é alimentar os que estão conosco. E qual é a queixa de Filipe? Nós não temos recursos para fazer isso. Nós não temos. A primeira resposta: nós não temos. Se tivéssemos, talvez conseguiríamos dar um pedaço para cada um. A resposta de André é um pouco diferente, mas é tão cética quanto: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas é insuficiente para fazer. Vocês estão percebendo? Um discípulo não vê recurso, então para ele não tem possibilidade. Nós não temos recursos, então não será feito nada. O outro acha que tem pouco. Nós até temos, mas é pouco, não vai sair. Um não crê porque não tem nada, um não crê porque tem pouco. Olha que situação. Mas o texto vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer. E aqui nós temos um problema. Nós precisamos andar em fé. Nós precisamos andar em fé. Nós precisamos aprender o que é fé. O que é viver um relacionamento com Deus na base da fé. Porque, por exemplo, se Jesus coloca o desafio para os discípulos e fala assim: olha, já mandei comprar, daqui a pouco vai estacionar aqui 2 Scanias e o pessoal vai começar a descarregar o pão, vocês podem dar uma ajudinha? Qualquer ateu veria possibilidade de alimentar a multidão. Qualquer ateu. Fala, levando em conta que tem 2 carretas de pão e um número aí aproximado de 5, dá. Pelo menos um pão para cada um dá. Vai dar certo. Mas o desafio é, eles estão no deserto,
não tem dinheiro, e se tivesse dinheiro, não teriam padaria suficiente para comprar, onde comprar. Por isso a pergunta é onde? Onde buscar? Vocês estão percebendo? A situação é Jesus quem nos coloca nessa situação. E essas situações são fundamentais porque, se você ler a continuidade do texto, lá no final do capítulo 6, haverá uma necessidade de decisão. Ou nós permanecemos com Jesus, ou nós vamos embora. A multidão vai embora, os discípulos permanecem, porque eles vão entender uma coisa: Jesus é a única coisa, ou a única pessoa, a única fonte da qual nós dependemos para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Jesus. Só que nem sempre a igreja sabe disso. Nem sempre a igreja confia nisso. Porque, por exemplo, esta igreja, qualquer outra igreja, já passou por dificuldades absurdas. Mas basta uma nova dificuldade para a gente cogitar a possibilidade de que Deus não está conosco. E nós somos assim no nosso dia a dia. Então a resposta de Filipe é: nós não temos recurso, logo não vai ser feito nada. E André, nós até temos, mas temos pouco, não vai ser possível. E a nossa sorte é que tem um menino. O texto tem um menino que sabe de algo que os discípulos ainda não sabem. Que o milagre, o sobrenatural, a novidade, o tempo novo depende de Jesus e não daquilo que nós temos. E Deus é tão gracioso que de vez em quando Ele levanta uns meninos assim, para nos falar coisa que era para a gente saber. E aí o menino aparece no texto e, indiferente à incredulidade dos apóstolos, dos mestres, dos sabem tudo, ele entrega nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Porque ele sabe de algo que os discípulos não sabem. É que o pouco nas mãos de Jesus é suficiente. O pouco nas mãos de Jesus é o suficiente para as coisas acontecerem. Porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da missão. Então a gente se esquece, a gente pensa a missão de uma forma muito equivocada. O pensamento tradicional às vezes é: a igreja tem uma missão, a igreja tem um desafio, a igreja tem um propósito, e nós, enquanto igreja, oramos a Deus para que Deus goste do nosso propósito, goste das nossas canções, se solidarize com o nosso propósito e nos ajude a cumprir o nosso propósito. Então, por exemplo, nós temos alguns projetos, desafios, sonhos. Aí nós oramos a Deus para que Deus nos ajude a cumprir aquilo que nós temos para cumprir. E nós esquecemos que é o contrário. Nós estamos aqui porque há um propósito maior do que nós. A missão é de Deus. Nós cooperamos com Deus. Não é Deus que coopera conosco. Então eu sempre brinco que é como se, por exemplo, você fosse contratado por alguém para construir uma casa. Pensa a cena. Você quer construir uma casa, certo? Alguém te contratou para construir uma casa. Você é funcionário de alguém. Alguém é dono daquela obra para construir uma casa. Aí você chega para trabalhar. Aí você olha para um lado, tem tijolo, cimento, brita, ferro, tudo lá, ferramentas. Aí você começa a fazer a obra. Faz um buraco aqui, arma uma cinta ali, bate um piso ali, levanta uma parede. Aí lá pelo 3º, 4º dia, você olha, o tijolo acabou, a brita está no finalzinho, a areia não dá mais para usar, e aí você senta no canteiro da obra e começa a chorar. Meu Deus, acabou,
acabou o tijolo, o que eu vou fazer agora na minha vida? Vou desistir disso daqui, vou embora. O que você faria? Você liga para o dono da obra e fala assim: ô fulano, estou trabalhando aqui, o tijolo acabou, a brita está no final e vai faltar um pouquinho de ferro. E manda mais um saco de cimento, por favor, que eu preciso arrematar o banheiro, ok? Ok. Você desliga, daqui um tempo, o que acontece? Vai estacionar um caminhão na sua porta, as pessoas vão descarregar, e o que acontece? Você terá a possibilidade de continuar a obra. Só que a gente esquece que nós não somos o dono da obra. E por que a gente às vezes se desespera, como Filipe e André? Porque nós esquecemos que o dono da obra é Jesus. O recurso para a obra vem de Jesus. O direcionamento da obra vem de Jesus. Quem nos vocacionou para fazer a obra foi Ele. Não é que nós decidimos fazer alguma coisa e pedimos a Jesus para dar uma forcinha para nós, que é o que nós fazemos às vezes. Por isso o desespero, a angústia, a ansiedade, o medo, a dificuldade. E aí a gente lembra da orientação: está pesado? Peça o quê? Ao dono da seara para fazer o quê? Qual que é a orientação? Peça ao dono da seara para fazer o quê? Mandar trabalhadores. Quem é o dono da seara? Quem é o dono da obra? Quem é o dono da missão? Filipe e André, apesar de muito tempo com Jesus, não aprenderam isso. Por isso a incredulidade: não vai dar certo, manda esse povo embora. Para por aqui, não dá. Aí a gente agradece a Deus pelos meninos. O menino que sabe que Jesus está aqui. E se Jesus está conosco, Ele vai sustentar, porque é dele, o projeto é dele, a perspectiva é dele, o recurso é dele. Então é pouco, mas eu sei que na mão de Jesus será suficiente. E aí a gente vê uma postura de Jesus muito interessante, que quando ele recebe das mãos de André, com essa intervenção cética: tem aqui, mas o que é isso daqui para tudo isso? Jesus ignora André e recebe os 5 pães, dá graças a Deus e faz o que? Alimenta a multidão. E o resultado do versículo 12, que eu queria que você lesse comigo, é: quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha que coisa bonita. Você tem uma multidão, você tem incredulidade, mas você tem um menino que confia em Jesus, ousado, um menino que de fato não está preocupado com a incredulidade que o cerca. De vez em quando a gente tem que ser meio assim, ignorar a incredulidade que nos envolve e entregar a Jesus aquilo que nós temos. O que você tem? Qual é o recurso que você tem? Porque a gente se questiona diante das demandas, das dificuldades. Nós somos seduzidos pelos estereótipos. Se fosse o fulano, até que Deus ia usar, né? Mas o Beltrano, se fosse, né? Se fosse Saul, Deus ia dizer, mas Davi? Porque a gente confia naquilo que o olho vê. E aí, qual deve ser a nossa postura? Há um desafio para nós, há um tempo de dificuldade para nós, há uma situação que Deus nos colocou. O que está nas nossas mãos? É pouco diante dos olhos de quem vê, mas quando eu coloco nas mãos de Jesus, é suficiente para que Ele faça o que Ele tem que fazer. Porque não depende daquilo que eu tenho, depende de quem Ele é. Depende daquele. Jesus não precisava de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Ele não precisava disso. Você acha que ele precisava? Para quem mandou pão cair no céu, ele precisava de uma bandeja? Não precisava. Mas o menino traz para nós essa lição maravilhosa. Porque na missão, no dia a dia, eu tenho certeza que você talvez se pergunta:
Será que eu serei útil para isso? Será que eu posso contribuir? Será que ainda é possível fazer alguma coisa? Nas mãos de Jesus, o que você tem se torna suficiente. Então, diante das dificuldades, das crises, das limitações, se a incredulidade cercar você, seja através de pessoas, situações, e questionar a você que não é possível, entregue o que você tem nas mãos de Jesus, o recurso que você tem, o tempo, a capacidade, o dom, e creia, e responda para você e para essas situações: sim, é suficiente. É suficiente, porque nas mãos de Jesus o milagre acontece. Não depende de mim, depende dele, e por isso eu entrego nas mãos dele. Creia nessa palavra, e certamente nós, como esse menino, participaremos de grandes transformações, de grandes intervenções, de grandes milagres. Mas a gente precisa ter a disposição desse menino aqui, enfrentar, atravessar corredores de incredulidade, passar por cima de palavras desanimadoras, para nós alcançarmos o milagre e vivenciarmos aquilo que Deus tem para nós. Você quer ser um instrumento? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Saiba disso, nas mãos de Jesus o que você tem é suficiente, porque não depende de você, depende dele. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você.